Abençoa o grupo de louvor, abençoa o teu povo. Entregamos nas tuas mãos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Maravilha. A irmã Cássia vai estar trazendo uma palavra. Glória a Deus. Amém? A pessoa está perguntando aqui para mim se eu sou de Deus. Eu acho que eu sou, né? Não posso achar, não. Eu tenho que saber aquilo que eu sou em Cristo, né? Eu sei que eu sou uma filha de Deus, assim como os irmãos. Amém? Graças a Deus. O João é do Senhor Jesus. Depois eu conto o mistério aí. É que aqui fala que é João de Deus, aquele lá que fazia um tanto de coisa errada, sabe? Eu disse, não, esse não. Para com isso. Aí, ó, toda vez João de Deus, eu... Não, Senhor Jesus. De Deus não. De Deus só eu, o pastor, os irmãos aqui, mas o João não é de Deus. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A maravilhosa paz que visitou nossos corações um dia, que se revelou. Cristo brilhou no nosso coração de uma forma tremenda, poderosa e mudou nossas vidas, né? E nós estamos aqui, ó, para Deus continuar falando nos nossos corações, fortalecendo e a gente buscando a cada dia mais a presença do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 é uma palavra bem conhecida, mas a palavra de Deus é assim. Se você for ler a Bíblia todo ano, ela vai ser a mesma Bíblia, né? A mesma palavra, não tem para onde correr. Mas a cada vez que você vai ler um versículo, uma coisa nova salta aos seus olhos. Uma revelação, uma iluminação. E é isso que Deus vai fazer hoje nessa tarde. Ele vai iluminar o nosso pensamento, o nosso coração em uma determinada área que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja. Amém? Eclesiastes 3, no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de correr e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, que ela possa ser o alimento para nós. Que essa pequena palavra, Senhor, se multiplique como o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos no coração da Tua igreja. Que ela possa ser alimento, sustento para nós. É o que nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. E ao preparar essa palavra, eu fiquei assim. Ultimamente, Deus tem trabalhado de uma forma diferente. Ele dá só uma palavra assim. E ficou assim, mudanças. Mudanças. E ficou assim, o tempo todo, essa palavra mudanças. E a gente vê em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas. Então, as coisas nunca ficarão iguais. Nós vemos na vida de homens e mulheres de Deus mudanças. Vamos começar lá por Abraão. Ele estava na terra dele, no meio da parentela, e Deus falou o que para ele? Sai da tua parentela. Não é verdade? Depois Noé.
Noé era um homem que estava lá tranquilo, de repente Deus fala assim, faça uma arca de madeira, deu as medidas. E aquele homem, lá na Bíblia não fala que ele era homem que mexia com madeira, que era destro naquilo, não. Deus o capacitou e ele começou a fazer aquela arca durante um bom tempo. Então, um homem que não fazia determinada coisa, passou a fazer mudança. E depois de tudo pronto, outra mudança que aconteceu, ele entrou na arca e Deus fechou. Então, as nossas vidas é assim, tendo mudanças que é muito legal, traz sorrisos para a gente. A gente vai, por exemplo, conquista algo que sonhava. Entra no novo emprego, como a irmã estava falando ali, né? Mudanças. Posso comentar, irmã, rapidinho, um breve testemunho? Aqui, ela já confirmou a palavra quando eu conversei com ela, que maravilha. Ela falou que estava no emprego, que ela estava há muitos anos e que ela não tinha possibilidade de sair dali. De repente, tudo mudou, não é, irmã? Tudo mudou. E, nossa, e até a chefe dela, agora com a nova direção, foi lá, conversou, a líder dela com outro rapaz, e essa porta fechou, por enquanto. Mas só que ela, como uma mulher de Deus, orou. Alô? Voltou. Orou com as irmãs, clamou ao Senhor, né? E para a glória do Senhor, ela vai ser contratada agora. Mas ela fez a parte dela, foi lá, levou o currículo, conversou com a pessoa, depois foi de novo, insistiu mais um pouquinho, tá vendo? E aí ela falou assim, mas agora vai mudar tudo, né? Eu trabalhava pertinho da minha casa, estava acostumada com as pessoas, agora eu vou ter que atravessar a cidade num outro lugar e não conheço as pessoas, num horário diferente. Deus tirou ela de um lugar aqui e levou ela para um outro lugar. Parece que é um pouquinho mais alto, que é diferente, para ela se acostumar, não é verdade? Mas pode ter certeza que quando Deus traz mudanças na nossa vida, Ele quer que nós vejamos as coisas por um outro ângulo, de uma forma diferente. Vai trazer pessoas novas na nossa caminhada, não é verdade? Vai, sabe, trazer coisas que, de repente, se você ficasse naquele mesmo lugar, no seu lugar de conforto, que o homem não gosta de mudar, o homem gosta de fazer aquilo que ele está acostumado a fazer, aí leva para um lugar diferente. E a gente fica achando ruim mesmo. Isso é normal. Ali Salomão falou, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para, sabe, espalhar as pedras, depois ajunta as pedras. Nada na nossa vida vai ser igual. E tem mudanças que são para momentos alegres e tem mudanças que são difíceis, são de momentos tristes. Mas independente do tipo de mudança que exista na sua vida, você tem que estar sempre caminhando com o Senhor Jesus, porque é Ele que vai te fortalecer quando for uma mudança de períodos difíceis. Eu posso falar, ultimamente, de um ano para cá, eu tive 2 mudanças dolorosas na minha vida, na vida do meu marido também. Foi assim, coisas que se eu não tivesse na presença do Senhor Jesus, é muito difícil suportar, que é a perda de um ente querido, não é verdade? Mas eu falo para você que esse tempo todo, apesar das limitações físicas que a gente fica na época, eu posso dar testemunho para você que eu senti a presença maravilhosa do Senhor Jesus me reerguendo, me levantando, me sustentando. E eu tenho certeza, se eu for sentar para conversar com cada um dos irmãos aqui, nesses períodos de mudanças que são desertos e vale, tenho certeza que a presença maravilhosa do Senhor Jesus estava com vocês, que ajuda a suportar esse processo doloroso. E não foi diferente na vida de outras pessoas. E eu quero falar de uma pessoa muito conhecida na Bíblia, que é Davi. Quantas mudanças esse homem sofreu? E a gente vai parar e refletir que teve algumas que foram mais fáceis, outras mais difíceis, tem umas que trouxe
surpresa para a família. E é disso que nós vamos falar hoje nesse tema de mudança, sobre Davi. Tá? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, o versículo 13. Primeiro livro de Samuel 16. Amém? No versículo 13 fala assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Samuel, depois que cumpriu essa missão, que Deus tinha falado para ele se levantar e ir à casa de Jessé, para ungir Davi a rei, o que aconteceu? Ele pegou e voltou para onde ele tinha que voltar. Mas Samuel, aquele pequeno pastor de ovelhas, aquele que era separado até do convívio dos irmãos, porque os irmãos eram fortes, homens de guerra, e de repente aquele último garoto, mais novo, foi achado, Deus achou graça no coração dele e o convoca para uma grande missão. E isso vai trazer, a partir dali, nós bem sabemos que a vida de Samuel começa a mudar, não é verdade? Então, a primeira mudança na vida de Samuel foi quando ele foi ungido a rei. Mas Deus já conhecia, porque tem uma história que falava que ele cuidava das ovelhas e ele estava lá adorando ao Senhor. Então, Deus já conhecia ele. Assim acontece nas nossas vidas. Quando a presença do Senhor Jesus nos tira daquilo que nós fazemos diariamente, e Jesus é manifestado em nosso coração, cai uma unção sobre as nossas vidas, que é a de reinar no mundo espiritual. Sermos reis e sacerdotes, filhos e cordeiros das promessas de Cristo. O primeiro passo aí foi Davi ser ungido a rei. Trouxe novas responsabilidades. Você acha que Davi tinha ideia do que esperava para ele naquele momento? Não tinha. Assim, todos nós, quando vamos passar por momentos de mudança, nós passamos por esses mesmos tipos de sentimentos. Não sei o que vai acontecer, que jeito que vou fazer, mas vou conhecer pessoas lá, não sei se elas vão gostar de mim. Recentemente entrou uma colega de trabalho lá no meu serviço e ela estava fazendo uma mudança de emprego. E ela comentou comigo: nossa, mas antes de vir para cá eu fiquei com tanta dúvida, porque eu queria sair do meu último emprego, mas eu fiquei com medo de chegar aqui e ter pessoas que eu não gostasse e de repente eu não me acostumar. Então, os períodos de mudança vão sempre estar acontecendo nas nossas vidas. Mas Deus falava assim no meu coração: todo mundo passa por momentos de mudanças, mas tem algumas mudanças que estão sendo difíceis de ser passadas. Sabe? É a perda de um ente querido, ou um filho que de repente saiu de casa para estudar, ou até mesmo um filho saiu de casa para ser abençoado, vai casar, glória a Deus, aleluia. Mas é difícil a gente entrar nesse processo. E aí Deus sempre falando comigo: não importa se você está passando por esse momento de mudança, ou se vai passar, ou está acabando de passar. O importante é o Senhor Jesus sempre ser o centro de nossas vidas. Você está sempre caminhando com o Senhor Jesus. Você sempre está buscando a presença do Senhor Jesus para ser orientado, fortalecido, guiado por Ele. E assim aconteceu na vida de Davi. A primeira unção. E aquele garoto que estava separado dos irmãos foi recebido honra diante dos seus irmãos através da unção como rei. Mas aí ele já não começou a reinar, nós bem sabemos da história. Aí vamos falar de um outro momento na vida de Davi. É 1 Samuel 17. Primeiro livro de Samuel 17. No versículo 48. Já mudou um nível. Ele já encontrou uma primeira adversidade.
que ele matou Golias. Todo mundo conhece a história. Primeiro livro de Samuel 17:48 fala assim: quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Olha que lindo. Davi, ele já estava nervoso de ver Golias enfrentando lá, afrontando o exército de Deus vivo. E o que eu acho que é interessante, que antes desse versículo aqui me chamou a atenção, é que falou assim, o pai dele falou assim, vai lá, os 3 irmãos dele estavam na guerra, vai lá, leva esse cesto de pão, esse cesto de grão e 10 pães e 10 queijos para os oficiais. E Davi, que já tinha sido ungido a rei, ele continuou fazendo as mesmas coisas dele. Porque tem coisas de mudança que Deus fala que vai fazer na sua vida, fez, mas o tempo para se cumprir parece que ainda não chegou. E ele foi ungido e ele continuou fazendo as mesmas coisas. E ele foi humilde ao pai. Não, foi lá e levou lá para os irmãos. Os irmãos acharam ruim. O que ele estava fazendo lá, né, no meio da guerra? Tipo assim, o que você está fazendo aqui, resumindo, né? E foi a hora que ele falou que não, que ele enfrentava, falou com Saul e chegou aqui nessa parte aqui do final. Que ele, na hora que ele foi enfrentar o adversário, nesse outro período de mudança, que é de enfrentar adversidades, o que ele fez? Ele não fugiu, porque ele tinha o Espírito de Deus. E ele foi o que, ele se aproximou para atacar. E quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo para enfrentá-lo. Agora, quem que dá essa ousadia para a gente enfrentar o problema numa situação nova? Quem que dá isso para a gente? É só o Espírito Santo de Deus, gente. Então, tem uma coisa nova acontecendo na sua vida. Tem uma mudança e tem uma grande adversidade. Mas você tem o Espírito de Deus que te capacita para vencer isso. E aí o que ele fez? Ele enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou da sua funda. E a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravado ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu os filisteus e matou com apenas uma funda em uma pedra, pois não tinha espada. Você vai usar as ferramentas que o Senhor Jesus der para você nessa grande adversidade. As ferramentas é a palavra. A palavra de Deus vai ser a sua ferramenta. Ele não tinha uma espada, como todo mundo tinha, como Davi tinha, os irmãos dele tinham, porque ele não estava acostumado a isso. Saul queria até emprestar a armadura dele, não é verdade? Mas serviu para ele, não serviu. O que Deus está falando para mim e para você nessa tarde? Deus vai dar você vai usar as suas armas, não é a arma que o irmão usou, o ciclano usou, não. Deus vai dar estratégia para você vencer essa batalha. Porque às vezes você pode se aconselhar assim com os irmãos e pedir para os irmãos orar, mas a arma que você vai usar não vai ser a espada, vai ser a pedra e a funda como Davi, porque é a arma que o Senhor vai dar para você através da sua oração. Amém? E os irmãos intercedendo junto com você nessa causa. Então, mudanças. Muda alguma coisa. Primeira coisa que vai acontecer, às vezes, quando muda, tem uma grande adversidade. Ou não precisa ser tão grande assim. Uma adversidade. E o Senhor vai dar armas para você. E o que aconteceu? Lá no 51, e em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar a cabeça. Então vai ser ponto final. Não vai ter nada de Golias se levantando de novo, certo? Porque aquilo que a arma que ele estava forjando contra você vai ser a arma que você vai usar através da palavra de Deus, não querendo o mal dele, mas ele vai cair por aquilo que ele estava tentando fazer por você. Você não precisa entregar, é só você orar, gente. A oração é poderosa. Muitas das vezes, as adversidades quer falar para nós que não está adiantando nada orar. Porque aquele Golias ali, ele ficou durante um tempo afrontando o exército de Deus.
40 dias, nós sabemos. Ia todo dia, num determinado horário, e afrontar. Então, às vezes, você está orando e as coisas não estão acontecendo, e você fala assim, puxa vida, acho que isso aqui não está adiantando mais nada. Mas continue orando. Continue vendo essa mudança que o Senhor está fazendo na sua vida, de um olhar na perspectiva de Deus. Porque se Deus permitiu acontecer, Ele mesmo te capacita. É só você lembrar de Moisés. Moisés passou o bastão para Josué, não foi? E Josué caminhava com Moisés e sabia de como que era aquele povo terrível, difícil, murmurador. E agora aquele jovem homem também, não estava tão jovem, né? Já estava com mais idade, desculpa. Aquele homem tinha que pegar uma grande missão de conduzir aquele povo até a terra prometida. E não além só de conduzir, olha que mudança, gente. Ele estava cansado, triste porque Moisés morreu. Mas o que ele fez? Que Deus falou para ele: esforça-te e tem de bom ânimo. Não se aparte do livro, né, das minhas palavras. Medita nele dia e de noite. E aquele homem, a gente, pelo estudo, fala que é um livro de estratégias de guerra. E nós estamos numa guerra, gente. As nossas vidas, ela é cheia de batalhas e de guerras. A guerra é a maior, a batalha é o que acontece durante uma guerra. E no Salmo 144, 1 fala assim, ó: bendito seja o Senhor, minha rocha. Olha que lindo que o salmista fala. 144, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que me ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. E eu fiquei intrigada nisso, né? Por que fala a mão para a peleja, que é uma parte da guerra, e os dedos para a guerra? Interessante isso, né? Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Então, onde ele confia? Davi, e esse salmo é de Davi, tá? Só que era em outro momento da vida dele. Que ensina as minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. É o tempo todo Deus está nos adestrando, nos ensinando. Um jogador de futebol, ele fica bom quando ele treina bastante, não é verdade? Um jogador de vôlei. E quem vai para a guerra como era Davi? Que depois que ele usou a primeira arma dele, que foi a pedra e a funda, aí ele já tinha mudado a arma. Ele passou a usar a espada. Não é verdade? Porque está falando aqui, ó. Que ensina minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Davi, com essas mudanças e adversidades, o que estava acontecendo na vida dele? Ele estava sendo ensinado. E quanto mais você busca da palavra de Deus, mais você é ensinado e mais habilidoso você fica para enfrentar as suas batalhas. Você ganha habilidade. Então, sempre associe mudanças com uma nova visão e para ganhar novas habilidades. Não mudanças para você parar, mudanças para você desanimar. Não é isso que Deus permite, as mudanças nas nossas vidas. Eu mesmo já, também lá no Rio, quando eu trabalhava no Rio, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu entrei para trabalhar na Moinho Atlântico, que era a farinha Dona Benta na época, lá em Niterói. E eles falaram assim, nossa, melhor empresa, e aqui as pessoas que trabalham lá, ó, agora você só vai sair de lá quando você aposentar. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tão alegre, porque era o primeiro emprego que eu ia ganhar, assim, o triplo do que eu estava ganhando, uma coisa chique mesmo. Eu nunca tinha entrado num emprego que ganhasse tão bem. Eu fiquei tão feliz, assim, puxa vida, meu Deus, é bom mesmo, né? Ah, gente, mudanças. 6 meses, a unidade de moagem lá fechou. Onde está a minha confiança? Naquela época eu não conhecia o Senhor Jesus como eu conheço hoje. Mas eu fiquei tão triste. Fiquei tão arrasada. Me falaram que eu ia aposentar desse emprego. Mas aí, ó, olha para você ver.
Eu não sabia, mas lá a unidade de moagem era perto da Ponte Rio de Niterói, na Baía de Guanabara. E lá os navios não estavam conseguindo mais encostar para descarregar o trigo. E aí eu não sabia disso. E quem falou para mim quando eu entrei lá, o resto da vida. Mas aí eu pedi ainda para ficar mais 6 meses para ir para Belo Horizonte, que foi uma outra empresa que comprou e a unidade dela comercial era em Belo Horizonte. Fiquei 6 meses lá e não gostei, não. Voltei para o Rio, porque eu gostava de lá. E aí, gente, mudança. Mudança. O que a gente está fazendo com as mudanças da nossa vida? Será que a gente está olhando com os olhos assim de... Tá bom, Senhor, eu não estou entendendo, não estou conseguindo gostar disso, mas me mostra o que o Senhor tem com tudo isso. Adestra a minha mão nessa batalha de novo. Continua fazendo algo novo na minha vida. Me faça olhar com os teus olhos. Me leva para esse lugar novo que eu não conheço, mas com um olhar de repente, ser usada naquele meio, porque é isso que Deus faz. A intenção principal é porque Deus quer te usar quando Ele tira de um lugar para outro. Ele usa sim para te abençoar, pode ter certeza. Ele usa sim, porque Deus ele faz as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Está esquisita a mudança, mas pode ter certeza que o Senhor vai te usar de alguma forma lá. E às vezes você nem vai saber. Ou às vezes você vai saber. Mas Deus, Ele tem uma visão do alto que é diferente da nossa. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos maiores que os teus pensamentos. Se não mudou, e às vezes você também está dentro, por exemplo, uma situação de emprego. Às vezes você está dentro do emprego, você não está aguentando mais e Deus também não abre outra porta, não. Deus tem negócio com você aí ainda. Não é tempo de mudança. Porque Deus falou aqui no começo da palavra que há um tempo determinado para todas as coisas. Mudanças. Outra mudança do rei Davi, aí ele começa um período complicado. No livro de 1 Samuel, de 18 ao capítulo 31, meu Deus. Aí você pensa num homem que não sabia onde estava. Cada hora ele tinha que estar no lugar, porque ele estava fugindo de quem? De Saul. Tinha hora que ele estava no deserto, tinha hora que ele estava na terra dos inimigos. Teve uma hora que ele foi morar numa caverna lá com os endividados e apertados, que é a caverna do Adulão. Gente, pensa nesse homem, como a vida desse homem mudou a cada tempo da vida dele depois que ele foi ungido a rei. E você acha que a nossa vida também não vai ter mudanças? Para glorificar o nome do Senhor? Então, vamos ficar tranquilos na mudança, porque o Senhor Jesus está conosco. A Bíblia diz que o Senhor Deus é Deus de vales e Deus de montes. Ele está em todo lugar. Seja um lugar difícil para você escalar, para você subir, seja num lugar mais reto, mais tranquilo, que são os vales. Em todo tempo o Senhor estará contigo. Amém? Aí no versículo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, no 1. Vamos lá, outra mudança. Esse é um homem de guerra, não é verdade? Eu e você somos mulheres e homens guerreiros na presença de Deus. Nós temos que ter essa atitude, irmãs, de ser guerreiros através do Espírito Santo de Deus, que fazer a gente ir avante, ser valentes, corajosos. Esses homens que andavam com Davi aqui eram homens cheios do Espírito Santo. Se você está ficando um pouquinho cansado, desanimado das lutas diárias, esse é um convite hoje que o Senhor está fazendo. Está mudando, está difícil, está esquisito, mas continue. Não desista, insista, vai. O milagre vai acontecer. E esses homens aqui, primeiro livro de Samuel 31, 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag,
viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclague e tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. E as duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre as que foram capturados. Pensa nisso, gente. Agora Davi enfrentou Golias. Aí ele mudava de um lugar para o outro, fugindo de Saul. E chegou a essa fase da vida dele. Ele voltando com os homens lá na cidade onde estava a família dele e a família dos amigos dele, dos valentes dele. A notícia: a cidade está queimada. Algo novo, uma mudança nova também aconteceu ali. Um lugar que antes era um lugar de repouso para a família, de aconchego, para aqueles homens também que voltavam de guerra para ver os entes queridos. O que aconteceu? Estava destruída. E o povo chorou. Chorou até não aguentar mais. E tem situações, mudanças na nossa vida que acontece isso também. Somos assolados, destruídos, queimados pelas adversidades e a gente chora até não aguentar mais. E Davi também estava envolvido, as duas esposas deles também foram levadas. No versículo 6 fala assim: Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas. Pensam bem, gente. O homem saiu para guerrear, quando voltou, os filhos foram levados, a esposa foi levada. A gente nunca passou por isso, graças a Deus, mas uma situação de guerra é muito terrível, gente. Pensa bem. Você chegar em casa, sua casa está queimada e não ter filho nem filha, e alguém pegou seus filhos e levou para um lugar que você nem sabe onde está. Misericórdia. E às vezes o mundo quer fazer isso com a nossa família, né? Os filhos saem de casa e o que acontece? A gente não sabe onde eles estão. Mas aí, o que Davi fez? Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas. E começaram a falar em apedrejá-lo. Não o suficiente com a tristeza e com a angústia, o povo começou a murmurar com ele que já queria partir para cima de Davi. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Nesse momento tão difícil, que de repente você pode estar passando, já passou ou pode vir a passar, nós precisamos encontrar forças em nosso Deus, em Jesus. Amém? Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Aí ele começou a orar: conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo aquilo que foi tomado de vocês. Então não se preocupe. Se nessa mudança está havendo algum roubo do inimigo na vida de vocês, você pode orar, porque certamente o Senhor vai fazer vocês recuperar tudo aquilo que foi roubado de vocês. Porque o inimigo é mestre de fazer isso. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, que essa vida, a vida de Cristo, esteja no meu coração, no seu coração e na vida dos seus familiares. Porque a oração do justo muito pode nos seus efeitos. Então, vá atrás deles. Vai atrás do seu filho, da sua parentela, daquilo que, de repente, sonhos que você já deixou para trás, porque houve um momento de mudança e você achou que aquilo não era mais para você.
Vá atrás daquilo que o Senhor já plantou no seu coração e que um dia já teve roubo. Porque muitas vezes nesse processo de mudança, por causa do desgaste, pelas dificuldades, o inimigo vai lá e, saqueia. Mas a gente pode ir muito bem atrás daquilo que foi perdido, daquilo que foi roubado. Não é verdade? E lá no 9, Davi e os seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. Está vendo? Nesse processo, tem pessoas que vão estar cansadas, uns vão ficar para trás, outros vão conseguir prosseguir, mas a gente sabe que lá no final, esses que ficaram para trás, com os despojos que eles conseguiram, quando eles recuperaram a família, esses também tiveram direito. Porque Davi falou assim, não, eles só não foram porque eles não conseguiram ir. Você está vendo como que o reino de Deus é diferente? O reino de Deus, ele sempre se preocupa com o próximo. Quando você é abençoado com alguma coisa, você pode ter certeza. As pessoas que estão à sua volta serão abençoados. Naquela pesca maravilhosa lá, que aconteceu, Pedro jogou a rede e não tinha conseguido nada, né? Aí depois Jesus fala, lança a rede. Aí o que aconteceu? Pescou tanto peixe que quase o barco foi, né? Estava encurvando, ia afundar. Aí o que aconteceu? Chama os outros para ajudar a retirar os peixes. E aqueles outros barquinhos foram lá ajudar. Então, as pessoas que estavam ali na volta foram abençoadas também. Você pode ter certeza. O que acontece na sua vida, as pessoas estão vendo. Eles vão ver aquela mulher que passou, aquele homem que passou, aquela adversidade difícil, que era impossível nos olhos dos outros. Aí eles vão ver, né? Aquela pessoa, cabeça baixa, perdeu um parente, ou perdeu alguma coisa, ou mudou de emprego, em uma situação difícil. Daqui a pouco, a pessoa chega contando, sabe aquilo que aconteceu na minha vida? Mas sabe por que aconteceu isso? Porque Deus queria fazer isso e isso na minha vida. Quantas coisas já aconteceram na minha vida desse jeito? E depois eu pude falar para aquelas pessoas que me viram chorando, assim, olha, aconteceu assim, assim, assado, porque Deus ia fazer assim, assim, assado. E me deu vitória. Já aconteceu de mudança da escola de Samuel. Samuel estava no 3º ano da escola. No colégio lá, Colégio Dom. E aí, a sala dele só tinha 4 alunos no 2º ano. Quando ele foi para o 3º ano, só ficou ele. Aí ele ficou um aluninho, aí a professora assim, olha, se ele quiser ficar aqui, vai ter que dividir a sala com o 2º ano. Aí o Samuel era pequenininho e falou assim, mãe, hoje eles cantaram musiquinha e eu não cantei, porque era a hora da turminha do 2º ano. E ele ficou triste, aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu não queria mudar ele para a escola mais perto de casa, porque eu já tinha tido problema. Então, o que eu fiz? E eu queria no Rafael Magalhães. E foi, olha, gente, eu fui lá, falei para a diretora, expliquei assim, mas como que ele vai ficar na sala com uma pessoa só? Como é que ele vai interagir com outras crianças, trocar, fazer atividades em grupo? Não vai ter como. Aí ela falou assim, olha, tem a quantidade máxima em cada sala. O primeiro passo, eu vou conversar com uma das professoras. Se elas concordarem de aceitar mais um aluno na sala, eu vou conversar lá na secretaria e vamos ajeitar isso aí. Aí uma professora falou que aceitava. Gente, ele mudou. Que belezinha. Foi para uma... Todas as professoras, até quando ele saiu do Rafael Magalhães, foram maravilhosas. Só glória a Deus. E sabe o que aconteceu? A minha amiga de trabalho, eu todo dia dava carona para ela. E ela via. Ai, amiga, meu filho agora, como é que eu vou mudar de escola? Agora, no mês de março, já tinha passado um mês de aula, acho. E lá no Rafael, que é onde eu quero, não estou conseguindo vaga, eu não quero mudar para outro lugar. Sabe? E ela disse, não, mas vai dar certo. Eu falei assim, olha, se for de Deus, Deus vai abrir essa porta. E, assim, tem que ser de acordo com o coração do Senhor. Não quero nada diferente disso. E ela foi testemunhar, ela foi
vendo as minhas vitórias. Quando Samuel conseguiu a vaga lá, ela chorou junto comigo. Ela assim, gente, mas Deus é bom demais nas nossas vidas. E o nome do Senhor foi glorificado nesse período de mudança. Você está vendo, gente? Período de mudança, às vezes traz choro, mas depois traz alegria, traz regozijo, traz certeza que Deus sempre cuida de nós, mesmo quando a gente não está conseguindo, quando a gente não está entendendo. Não fique desanimados. Tem mudanças que vão ser necessárias. Tem mudanças que são permitidas pelo Senhor para trazer algo novo em nossas vidas. Amém? E tem mais duas questões aqui, mas eu só vou fazer um resuminho. Aí, a outra etapa de mudança na vida de Davi foi coroado rei de Judá. O povo de Judá colocou ele como rei. E passado mais um período, ele foi coroado como rei de toda a nação de Israel. Você viu que o processo dele não foi assim, ó. Não foi rápido. Mas em todo tempo, o Senhor estava adestrando a mão de Davi. Quando eu e você entramos na presença do Senhor, aí a gente volta lá no Salmo 144, 1. Você ora quando você estiver passando uma adversidade, fala assim, ó. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Jesus? Uma salva de palmas. Para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Ao único que é digno de receber adoração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Recebeu a mensagem aí, amém? Você vê a mudança na vida de Davi, mas assim, se você olhar, você vai ver que Davi não atropelou os processos, né? Obediente ao pai, à mãe, não passou por cima do pai, não passou por cima da mãe. Na obediência ao que Deus colocou sobre ele, as coisas foram acontecendo. Tranquilo, sem fazer força, sem brigar com ninguém. Né? Ninguém chamou ele para brigar com Golias, ele estava ali. O rei aprovou, foi aprovado pelo rei. Ele não entrou na frente de ninguém, não tomou lugar de ninguém. Poderia ter matado o Saul quando estava perseguindo ele, porque foi consagrado rei, mas não tinha assumido o lugar. Ele sabia que o lugar de Saul é o lugar dele, mas ele não pulou na frente, não matou o cara. É interessante, né? Quietinho. E todo mundo falando, mata, 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 mata. Para Deus confirmar a mudança na sua vida. Você tanto espera. Não, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Isso é contra a ordem de Deus. A gente tem que fazer as coisas certinho. Amém, irmão? Glória a Deus. Tem nada que passar a perna em ninguém. Isso também não significa que não sofre. Sofre também. Davi sofreu bastante. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Aleluia. Então que nós possamos, né, que o Espírito Santo possa mudar. Com certeza ele vai mudar primeiro nossos corações. Antes da gente, Deus colocar a gente em alguma posição, vamos dizer assim, é porque Ele está mudando o nosso coração primeiro. Deus não vai fazer igual os homens fizeram. Coloca o rei Saul ali para reinar. O povo queria, então tá, vocês querem, então vai. É o que o povo quer, então vai. Só que Saul, não é verdade? Não está preparado. Então tudo tem a hora certa, o jeito certo. Amém, irmão? Mas o Senhor, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo.
E a gente fica quietinho em obediência ao Senhor, abençoando os irmãos, glorificando, chorando aos pés de Jesus, não desejando mal para ninguém, né? E assim a gente vai. Se você quiser que a igreja ore pela tua vida, vem aqui à frente, vamos estar orando por você agora. Esse é o momento da oração, a gente vai estar terminando. Estaremos orando por você. Você que quer que, o Senhor está mudando o teu coração, está trabalhando aí no teu coração. A maior mudança que Jesus faz é no nosso coração. Viu? A maior mudança é aqui, ó, dentro da gente. Saul vai continuar lá, mas Deus vai dar graça para eu ficar quietinho. Amém? Aleluia? E quando for para eu estar lá, o próprio Deus tira Saul, não é eu que tiro ninguém, não. Então o Senhor quer fazer mudança nas nossas vidas. Você que ouviu essa palavra, gostaria, Senhor, pastor, ore por mim, eu sinto meu coração. Se você quiser que a igreja ore por você, fica à vontade. Vamos ficar em pé? Quem quiser que a igreja ore, nós vamos estar orando por você e vamos terminar aqui em oração. Vamos terminar aqui. Senhor, o Senhor está mudando o meu coração. O Senhor está trabalhando no meu coração. Não é, eu vou forçar a barra. Nada, irmão, é tudo em paz. É tudo na bênção de Deus, na paz do Senhor. Não tem nada que... É tudo na paz do Senhor, irmão. Não tem nada que tomar decisão. Vou tomar uma decisão hoje, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é nada disso. Não é nada disso. Aí fica fácil, né? As coisas apertam, você decide. Toda hora que aperta, você toma uma decisão. Toda hora que aperta, você decide. Não é Deus que decide. É você que decide. Aí fica fácil. Mas também não vai para lugar nenhum. Não dá nada certo. Porque é você que decide. Não é Deus que está decidindo. Senhor, nós colocamos diante de Ti essas vidas. Colocamos no Teu altar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam.
Glória a Deus, aleluia. Uma ótima noite para a igreja. Uma ótima semana. Que o Espírito Santo te proteja, te guarde, te ilumine, te conduza em vitória. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te guarde desse mês, desse ano. Sempre, sempre. A boa mão do Senhor esteja contigo. Esteja contigo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.